Olá, queridos, estamos iniciando mais um podcast Criando Laços da SAF da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E o tema de hoje será a criança e a igreja, ensinando a criança no caminho em que deve andar. E hoje contamos com a participação do nosso querido pastor Luciano, que é conselheiro do Ministério Infantil e também coordenador do Ministério de Música e dos pequenos grupos de casais. E estamos aqui também com Paulinha. Paulinha é casada com Renan, tem 2 filhos, uma duplinha dinâmica, Luca e Luísa. Paulinha está trabalhando hoje em dia no Ministério Infantil, nas salinhas. E temos também nossa querida Luzande, que também trabalha também no Ministério Infantil. Luzande é mãe de Lucas e Marina. E já é vovó de 3 princesinhas lindas. Uma que nasceu um dia desse, né, Luzande? Vai fazer 15 dias ainda. Sarinha, Rebeca e Cecília. O triozinho aí das princesas. Então, hoje nós vamos começar essa conversa sobre esse tema que é tão importante, né? E nada melhor do que esse tema no mês que é o mês das crianças, que é o mês de outubro, né? Conhecido como mês das crianças. Então, vamos lá. Deixem os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Foi exatamente isso que Jesus disse quando os discípulos repreenderam aqueles que traziam crianças, para que Jesus impusesse as mãos, conforme relatado em Mateus 19:14. Pastor, o que Jesus quis ensinar com essa passagem sobre deixar vir a ele as criancinhas? Jesus quis dizer que as crianças são importantes para ele. Os pais traziam as crianças, né? Nesse trecho fala logo no início que trouxeram as crianças para receber mesmo uma bênção, um toque do Senhor Jesus. E os discípulos entenderam que as crianças lugar de criança não era perto de Jesus, elas iam atrapalhar, talvez, eu não sei. Mas, enfim, aquilo deixou o Senhor Jesus indignado. E ele disse assim, não impeçam elas não, porque essas crianças, estão vindo a mim. Quer dizer, não somente os adultos devem vir a mim, mas as crianças também. As crianças que vêm a mim, delas é o reino dos céus. Então, as crianças, elas são importantes para o Senhor Jesus. A gente não pode nem impedir e nem deixar de estar prontos, receptivos, já que a gente tem que parecer com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, receber as crianças, porque essas crianças, elas têm algo de especial para ensinar, né? Na vida, né? Assim, quando Jesus Cristo fala que a gente tem que ser como uma criança, né? A gente vê características que são muito, muito importantes e a gente vê muita honestidade também. Eu acho que a experiência de todos os pais aqui, em algum momento, receber uma lição de moral do seu filho, né? Quando faz alguma coisa errada, seja dirigindo, seja em casa, alguma coisa que falou. As crianças são muito especiais para o Senhor Jesus. E os filhos são a herança do Senhor, como está lá em Salmo 127:3. Eles não são nossos. Isso. No dia em que os trazemos à igreja para batizá-los, nós, como pais, assumimos o compromisso na aliança de trazer nossos filhos à igreja. Mas muitos pais, apesar disso, negligenciam essa missão dada por Deus de conduzir os filhos regularmente à casa do Senhor. Pastor, por que trazê-los? Qual a importância da igreja na vida dos nossos filhos? Trazer as crianças é fundamental, é cumprir a ordem do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre instruiu que aquilo que nós aprendemos, nós não devemos ocultar ou encobrir aos nossos filhos. E a gente tem aprendido tanto na aliança, Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, fala sobre uma caminhada que prepara a criança para um relacionamento com Deus. E há uma convocação desse mesmo Deus que deve ser inculcado, conhecido, amado profundamente, de todo o coração, alma e força, não é? Esse Deus maravilhoso,
ele também convoca a estar, a esse povo, o povo da aliança, a estar na presença dele. Ou seja, o Senhor está presente no meio do seu povo, recebendo a adoração, e as crianças são fundamentais nisso, porque elas estão ali aprendendo sobre o Senhor Jesus, para que a próxima geração também seja uma geração de adoradores, ou seja, os filhos dos nossos filhos também trarão os seus filhos para a igreja, e Deus será adorado por essa segunda geração. Então, é fundamental para que eles tenham comunhão com a igreja, para que eles vivam a vida de Deus e para que eles também reproduzam isso. Né? É um Deus maravilhoso que deve ser conhecido e amado profundamente, e que os pais então os trazem à igreja, porque isso é uma alegria, não é? Ou deve ser, primeiro para os pais, né? Uma alegria ir à casa do Senhor, e aí traz os filhos também. E a gente assume o compromisso, né? Isso. E não trazer seria quebrar esse compromisso. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que a gente até estava conversando antes é a questão do relacionamento. A gente, quando traz para a igreja, a gente está permitindo que os nossos filhos tenham um relacionamento com outros. É onde a gente exercita a palavra de Deus, é um local de perdão, um local de aprendizado, além do local principal de adoração, né, que é a casa de Deus. E é a forma de a gente exercer, né, a palavra de Deus junto com os nossos irmãos, né, compartilhar. E eu lembro que quando Sofia era muito pequenininha, eu evitava trazer com medo de atrapalhar a rotina do sono dela. E aí, uma vez, a Elenay até chegou para mim, né, que também faz parte do podcast, a Elenay disse, traz, Beth, não deixa de trazer. E eu disse, não, mas eu já trago de manhã. Ela, não, traz de manhã e traz à noite. É um compromisso que foi assumido diante de Deus, de trazer a criança para a igreja. Você vai ver como isso vai ser importante, né, para a vida dela. E, de fato, eu estava colocando a rotina do sono acima do compromisso que eu assumi com Deus, né? De trazê-la para a igreja. E como é importante esse relacionamento, né? Que as crianças criam entre elas e da gente mesma, né? Com os nossos irmãos. Eu acho que é muito também de como os pais encaram o domingo. Se eles vêm com alegria, se eles acordam com alegria, os filhos necessariamente também vão amar ir para a igreja, vão encarar esse dia felizes. Exato, exato, muito bom. Demonstrar o amor pela igreja, porque se eles veem o nosso amor pela igreja, eles também terão, vão também querer isso. Luzande, quando conversamos, você comentou sobre que achava importante que os seus filhos viessem para a igreja. Mesmo que você não pudesse vir, você dava um jeito para que eles não perdessem o culto. Então, conta pra gente como era isso e como você vê o resultado dessa persistência em apontá-los para Cristo. Fez diferença? Como você falou, Beth, que assim, é um compromisso, né, que a gente tem com Deus e eles não são nossos, né? Então, a gente tem que tratá-los, educá-los do jeito que o pai deles nos ensinou, né? Então, assim, eu sempre tive isso. Eles não são meus, eles estão comigo, né? Deus me amou tanto que disse, eu vou dar esses daqui, viu? São especiais para mim. Então, assim, desde pequenininhos, né? Nunca, nenhuma atividade de final de semana deixou que eles faltassem, né? Se tivesse alguma festinha, algum aniversário, vai para o aniversário. Agora, a mãe vai para a igreja. Mas nada obrigado, né? Eles vinham e vêm com prazer. E eu estou fazendo isso com os filhos dele. Então, eu fiz uma cirurgia há uns anos, eles não dirigiam ainda e eu não podia trazer. Mas não deixavam de vir, né? Transporte, um táxi, não tinha Uber naquela época, né? Um táxi, mas vinham. E assim, eles vinham porque queriam, né? Porque não, tenho que ir. Nunca tive que acordar de manhã no domingo, vou para a igreja, tem que levantar e vinha com raiva. Nunca, isso não aconteceu. E eu já estou vendo nas minhas netas, né? Então, a mais velha, Sara, né? Está com 1 ano e 10 meses. Aí nasceu a irmãzinha dela mais nova, que ainda vai fazer 15 dias. Aí domingo eu que a trouxe, porque os pais não estão vindo ainda. Aí meu filho, Lucas,
me disse essa semana, manhã, Sara pegou um livro, ela achou que era a Bíblia, né? Botou debaixo do braço, tchau, vou para a igreja com vovó. Não é meu dia de ir para a igreja. Mas ela já está incutido nela isso. Domingo eu vou para a igreja. Isso. E lá em casa, quando a gente, por algum motivo, falta, a Sofia fica. Mas por quê? A gente não vai? Por quê? Mas ela quer saber por quê. Tem que ser justificado. Não estou indo por quê. Tem que ter uma boa explicação para isso, exatamente. Né? Agora, acontece às vezes de uma igreja ter só culto pela manhã, não é? Ou por alguma impossibilidade, às vezes distância. Nós temos membros da nossa igreja que moram em Paulista, Abreu e Lima, Cabo, né? E vêm aos domingos para cá. Muitos deles vêm pela manhã, voltam para casa, almoçam, vêm à noite também. E isso é lindo. Veja, não é o que se está propondo não é uma atitude religiosa, não é? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas a gente está falando de algo que vem antes disso, que é o que move esse desejo de estar na casa de Deus, que é o amor pelo Senhor. Então, amá-lo de todo o coração, alma e força, move a gente a trazer os filhos e move também o coração dos nossos filhos a quererem estar na casa de Deus. Também não quer dizer que algum filho possa também não se sentir assim desejoso de ir para a igreja por N motivos. Há muitas circunstâncias que às vezes entristecem ou desanimam a participação das crianças ou a vinda, até mesmo um pré-adolescente, que é uma idade bem delicada e tudo mais, não é? Mas isso é uma construção. Esse amor que você tem pelo Senhor, que Paulinha tem, que você tem, Beth, pode mover e inspirar o coração dos filhos. Para aqueles que têm filhos que não querem vir, que vêm a pulso, começa a orar. Começa a olhar também, sondar o coração, para ver o que pode fazer para inspirar, que não seja... Olha, eu vou dar R$10 para você ir pro culto. Algo que seja inspirador mesmo, né? Assim, que tem a ver com esse privilégio que há em conhecer um Deus tão maravilhoso como o nosso. Já aconteceu de dizer assim, hoje eu não quero ir para a igreja hoje. E às vezes acontece, a gente não está num dia bom e não quer ir, e às vezes fica preocupado, ai meu Deus, meu filho não quer ir para a igreja, não gosta da igreja, e às vezes é algo passageiro. Né? Eu costumo comentar, a minha mais nova faz assim, hoje eu não quero ir para a escola. Aí eu disse, eu também não quero ir para o trabalho, mas é uma responsabilidade. O seu é um dever, você precisa ir para a escola por esses motivos, e eu preciso ir para o trabalho porque é uma responsabilidade. E quando surge algo em relação à igreja, eu disse, é o nosso compromisso, é o dia do Senhor. Que bênção. Esse é o dia que a gente vai adorar a Deus, né? É o dia que a gente vai encontrar os nossos irmãos, que a gente vai partilhar, que a gente vai louvar. Ter tudo explicadinho, né? Ou seja, essa é a cultura que a gente tem, né? Assim, é isso que envolve eles, né? Porque se a gente disser, vai de todo jeito, né? Mas sem explicar porque a importância de ir. Porque é bom estar ali, a gente vai escutar a palavra, vai encontrar com os nossos amigos. Isso. Lindo demais, né? E eu estava recentemente lendo um livro, e eu não concluí ele ainda, então não dá para dizer, né, se ele é... Mas eu estava lendo um relato num livro que é chamado Entre Saras, Anas e Marias. E esse relato é de uma moça que disse ter crescido dentro de uma comunidade cristã e que isso fez toda a diferença na vida dela. E ela relata que os seus pais não tinham condições de criá-la, então ela cresceu sob a responsabilidade dos avós. O avô, ele era alcoólatra, mas se converteu a uma igreja batista do bairro e ela cresceu dentro da comunidade cristã. E ela disse ter convivido com famílias muito especiais que a ajudaram a ampliar o repertório dela do que seria uma família cristã. E no final do relato dela, ela reforça algo que eu achei belíssimo, que ela diz assim, que seus avós foram os primeiros presentes da vida dela e mudaram o rumo da sua história. E ela dá um destaque especial ao seu avô, pois ela afirma que foi ele que lhe deu a maior herança que uma pessoa pode receber, a mais importante da sua vida e a que reflete tudo o que ela faz, tudo o que ela é e o que ela faz, que é a sua educação cristã. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso, né? Que na minha casa ninguém era crente, só a minha avó
paterna. E eu ia muito à casa dela. Final de semana, ela morava num apartamento que não tinha janela para nada, para rua, para nada. Eu ia para lá porque eu gostava de ficar com ela. Ia para a igreja. Eu me lembro, eu era tão pequena que eu ficava em pé no banco. Eu me lembro em pé no banco da igreja. Mas estava lá. Não ia todo domingo porque eu não morava com ela. Sim. Mas pelo menos 2 vezes no mês eu estava na casa dela. E ia para lá. Então, assim, ela que me levou e ela que me deu esse... E minha avó, todo domingo. Ela fazia o almoço na véspera para domingo chegar, não ter que estar fazendo nada. De manhã, à noite, reunião de oração. Tudo ela estava lá. Então, cresci com esse exemplo. Glória a Deus Uma bênção pela vida dos dela. avós. E você, Paulinha, desde criança que você vinha para a igreja, quem te trazia? Eu ainda não li esse livro, mas também não tenho como não me identificar, porque eu até me emociono também, porque assim, eu sou muito grata a Deus pelos meus avós, que me deram essa herança maravilhosa, que sem dúvidas foi a educação cristã, e eu posso dizer que eu praticamente nasci aqui, na primeira igreja, e como foi importante para mim, sabe, ter essa vivência de igreja, ter essa base. Hoje eu consigo enxergar em diversas fases da minha vida como essa base cristã criada em casa e na vivência de igreja foi importante. Tanto no sentido de me frear em alguns momentos, em outros momentos de me fazer reconhecer o erro e me arrepender, entendeu? Isso. Então, sou muito grata a Deus pelos meus avós, pelos meus pais que permitiram que essa criação fosse possível. Hoje, como mãe, eu entendo o sacrifício que foi para eles também, mas eu consigo enxergar a providência de Deus nisso tudo, que foi me levar, foi a salvação de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E assim, minha oração hoje, em relação aos meninos, é que, se for da vontade de Deus, que Ele me permita fazer a mesma coisa que meus avós fizeram por mim, e para que eles logo, como diz minha amiga, possam por si só professar a fé. Amém. Mas eu lembro demais da minha avó falando, quando eu já estava maiorzinha, nem invente de marcar nada no domingo, viu? Diga logo aos seus amigos que domingo é o dia do Senhor e a gente vai para a igreja. Recentemente, a gente foi para o aniversário de Bela. Aí eu disse, Bela, a gente vai, mas a gente vai ficar só até 5h15, porque depois a gente vai para a igreja. Ela, tá certo. A gente foi, cumprimentou o aniversariante, mas você já vai, assim, a gente vai para a igreja. Mas, assim, não dá. Ainda que eu quisesse, nem vão deixar, porque vai perder o teatro que tem hoje, a continuação, eu preciso ver. E, assim, nós, como pais, não negligenciamos o futuro profissional dos nossos filhos. A gente se importa se eles vão ter um bom emprego, se eles vão receber um dinheiro legal, se eles vão ter, se eles, hoje em dia, se fazem ter uma boa escola, se estão bem nos estudos, se fazem um esporte. Exato. A gente não negligencia. Né? A gente pensa no futuro deles, já pensa no quê? Na profissão, se vai dar tudo certo. Quando, na verdade, a gente está focando na vida aqui, não é, pastor? Não é errado. Sim. Não é errado sonhar essas coisas, é importante. Mas, assim, em termos de importâncias, assim, o que é mais importante, com certeza, é tudo isso. Essa cultura, ela chama a gente para algo que é eterno. E a cultura que o mundo oferece, essa parte boa, né, de poder oferecer a melhor educação para os filhos, sonhar com eles sendo excelentes profissionais, tendo uma vida confortável, é uma bênção, mas é uma bênção que termina aqui nessa vida. E aí a pior coisa que pode haver é a gente ter filhos realizados aqui na Terra, mas que não tem anseio pela eternidade, ou as coisas que têm a ver com a eternidade não encher os olhos dele como as coisas terrenas podem encher, né? Então é muito mais importante, não é? Disso vem todo o restante. Isso. E uma coisa que eu estava lendo recentemente, não foi nem lendo, foi ouvindo um podcast, e não lembro exatamente o título do podcast, mas falava sobre crianças também, e ela mencionava isso, que a importância de as crianças verem que o Deus da Bíblia que ela escuta nas histórias
é o mesmo Deus de hoje que faz maravilhas. Exato. E vivenciar isso com base na nossa vida, no que a gente expõe a ela. Olha, do mesmo jeito que Deus deu coragem a Davi para enfrentar o gigante daquela história que você viu, teve uma época que eu estava morrendo de medo de tal coisa, e eu pedi ao Senhor que me ajudasse, que me desse força, que me desse coragem, e Ele me ajudou. É concretizar isso. Então, até isso ajuda a criança a trazer para o presente o que ela está vendo, né? Na igreja, as histórias. Exato. Beto, só um detalhezinho, acho que é uma palavra de Jesus com relação àquilo que eu estava falando antes, que quando ele diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é? Era só lembrar disso. O Senhor Jesus já nos deu tudo que a gente precisa para não negligenciar a vida com Deus. Isso. Prioridade, né? A gente precisa estabelecer as prioridades da nossa vida. E quais são, né, as nossas prioridades? Em Lucas 2, 41 a 51, relata o episódio que Jesus contava com 12 anos e estava em Jerusalém, com José e Maria, para a festa da Páscoa. E no retorno acreditavam que Jesus estava entre seus companheiros de viagem, mas ele não havia retornado. Como não encontraram Jesus, voltaram para Jerusalém para procurá-lo, encontrando-o no templo. Então, muita gente conhece essa passagem, né? Preocupados, eles indagaram: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ao que Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então, Jesus estava no templo e se refere ao local como a casa de meu pai, ou seja, a casa de Deus. Pastor, partindo da premissa de que a igreja é a casa de Deus, eu queria entrar no tema reverência. Primeiro, eu queria deixar bem claro que aqui não somos modelos, eu falo por mim, que de padrão, de nada, né? Aqui eu vivo um processo de santificação como todos nós. A gente erra e tenta acertar e pede perdão, e enfim, é uma constante vida de santificação e de aprendizado, falhando todos os dias e tentando se acertar e se redimir diante de Deus. Mas vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente tem vivenciado, né, no ambiente da igreja, na casa de Deus. Então, assim, em relação em especial às crianças, né? Muitas vezes é possível ver crianças que não sabem se portar na igreja. Ficam de perna cruzada em cima do banco, não acompanham a liturgia que está sendo ali exposta. Às vezes não querem se levantar na hora da leitura, não se esforçam para cantar, ficam no celular com joguinhos, trazem brinquedos e ficam no chão sentada brincando. E às vezes até comendo, cortando as unhas, enfim. Essas atitudes corretas não estão, eu acho. Até que ponto nós devemos permitir certos comportamentos sob a justificativa de que são crianças? É uma coisa bem difícil. Em relação a esse texto, talvez alguém possa estar pensando agora em Atos 17, quando o apóstolo Paulo fala assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ou 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo falando também, lembrando que nós somos o santuário de Deus. Mas o que está por trás dessa pergunta é que é aquilo que tem a ver com tudo aquilo que nós falamos antes, que é essa cultura e essa reverência diante do Deus Todo-Poderoso no dia dele, nesse lugar que a gente separou para adorá-lo, para bendizê-lo. Então, ainda que nós sejamos o santuário, a casa do Senhor, o lugar e o que nós vamos fazer precisa ter a consideração da presença santa, viva e digna de adoração do Senhor no nosso meio. E os nossos filhos, eles não vão aprender isso com outras atividades que não cultuar. Então, é um aprendizado, né? É uma compreensão que os pais primeiro precisam ter, de que certas coisas não são para aquele momento. Podem ser depois.
Podem acontecer até, de repente, quando o presidente da República está no recinto e ele vai falar. Bota as crianças para brincar mesmo. Não tem problema, porque é um ser humano. Mas quando se fala do Deus Santo, 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 se a gente não ensina nossos filhos a importância disso, a gente perde de vista o que é mais precioso, né? A gente perde de vista essa prioridade do Senhor, que já deve existir na vida, não é? Quanto mais no dia dele, na casa dele, né? O Senhor Jesus estava comunicando aquilo que todos os judeus entendiam na época, né? Porque o templo era o lugar que se simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, né? Então ele está falando aquilo para os pais dele que entendiam assim também, né? E soberanamente, né, em sua providência, Deus também comunica para a gente isso, não é essa palavra do Senhor Jesus. Então, começa pelos pais. Os pais têm que verdadeiramente considerar essa presença santa e o que nós vamos fazer, que é servir ao Senhor. A gente precisa focar nisso e fazer o melhor, né? Pegar o menino, ó, levanta. Esse é o momento de adorar ao Senhor, né? Fica direitinho, né? Deus está presente, não é? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Falava no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus é digno dessa reverência, né? Dessa adoração. A reverência. Um comentário sobre a pontualidade, que é algo que eu luto constantemente ainda hoje. Acho que todo brasileiro, né? E aí eu brinco, eu disse assim, todo mundo dá pra ver que de vez em quando eu chego atrasado, porque estão sentados e eu tô chegando. Então quem tá chegando depois, todo mundo tá vendo que tá atrasado. Os retardados. Mas eu até reforço isso muito lá em casa. E é algo que eu ainda falho muito e tô custando pra... Mas... Se a gente se esforça para que a criança chegue na escola no horário certo, né? Eu lembro que Sofia chegou para mim e disse, tia Márcia falou, que é a professora dela, que se a gente chegar depois de 7h05, a gente vai perder a primeira parte da aula. Então, a gente revolucionou lá em casa. Então, ó, Sofia tem que chegar até 7h05 e corre todo mundo. Bela, quando estava fazendo alguma coisa para demorar, Bela, sua irmã vai chegar, tipo, nem interessava mais o horário de Bela, que também era o mesmo horário. Ó, Sofia precisa chegar. Então, veja, todo esse esforço que eu estava fazendo para a escola, por que não no domingo eu fazer o mesmo esforço? Gente, é o Senhor! E é Ele mesmo convocando a gente, né? Vai demorar? Né? Mas é isso, assim, às vezes até a gente tem 1 hora antes um encontro com o grupo de louvor para passar o som, passar os cânticos, né, e tudo mais. E assim, a gente tá sempre chamando a atenção para isso, a gente não pode chegar retardado, né? E eu, às vezes, assim, no meio da minha demência de quando acordo, né? Que eu acordo, na verdade eu não acordo, eu vou acordando, como aqueles computadores antigamente que ficavam lá, carregando, né? E contando, né? Eu vou contando aos poucos. A gente precisa realmente... E assim, eu sou bem rígida, assim, comigo mesmo. Eu prefiro esperar que me espere, né? Então, quando hoje eu estou aposentada, mas quando ia trabalhar, levar o menino na escola, era uma confusão, porque eu não admitia chegar tarde. E para a igreja a mesma coisa. Então, às vezes, eu saía de casa irritada. Senhor, eu não posso já chegar na igreja irritada porque saí atrasada. Né? Assim, eu não, porque não se aprontavam na hora, mas... Era uma luta eterna. Não, a gente não pode chegar atrasado. Eu acho também que essa questão da criança se adaptar e entender que aquele momento é um momento que precisa ter reverência, ter respeito, só vai poder ser trabalhado se os pais realmente trouxerem para a igreja, né? Então, ter esse compromisso. E, assim, quem conhece meus filhos sabem que eles são animados. Eles assim, são felizes. São felizes. E é uma luta, sabe? Mas a gente consegue ver, sim, progresso nisso, sabe? A e eu acho né? isso. E eu acho que
também os irmãos podem olhar alguma situação com mais compaixão. Sim. Também. De repente a mãe está ali sozinha, às vezes eu estou só, meu marido está servindo na comunicação. Às vezes eu estou sozinha, chega um e posso pegar um bebê? Posso te ajudar de alguma forma? Isso também ajuda, né? Uma forma da gente também trabalhar empatia com o irmão. Bom. Eu lembro sobre o comportamento assim na igreja. Eu lembro que Sofia era pequenininha, ela fazia balé. Aí começou a tocar uma música, ela começou a fazer a pose de balé girando. Aí eu, Sofia, não é aula de balé. Preste atenção, gente, tá lá pra frente. Então, assim, aos poucos a gente vai ensinando e vai aprendendo a leitura da Bíblia. Bela ainda não sabia ler. Aí eu abri e dizia, não, mas fica olhando, porque no futuro ela vai saber ler. Mas se não se adaptou àquele momento, a liturgia é para ler. Se a liturgia é para ler, olha para a Bíblia. Se não sabe ler, fica olhando. Porque está pelo menos ouvindo. Mas é uma tentativa, porque às vezes a criança dispersa, às vezes quer ficar olhando para o lado, às vezes olha para trás, pede um braço. Um dia desse eu fiquei pensando, mas não tem que ficar, tem que ficar em pé no chão. Mas aí depois eu me abaixei para ver a altura da música, da letra. Aí eu disse, eu vou dar esse crédito, eu vou botar no braço, não tá destoando. Mas assim, até a gente aprender a lidar com a criança, porque a criança é mais inquieta naturalmente. Isso. Mas ela precisa saber o porquê ela tá ali. Assim, talvez a gente, entendendo que muitas vezes a liturgia, a linguagem que a gente possa usar, né? Hoje a igreja está usando a versão NAA, isso é muito bom, esse vocês, né? E tudo mais que acontece, e ao mesmo eu não posso atropelar o que eu ia dizer. Então, assim, às vezes a comunicação não é para ela também, mas ao mesmo tempo a gente precisa apontar para frente. Né, apontar para aquilo para um ideal que a gente entende que a criança vai compreender. Em algum momento ela vai compreender que aquele momento também é para ela, não é? E os pais podem ajudar ali do lado. O pastor Cláudio de vez em quando fala isso. Explica para o seu filhinho os momentos, né? Vai ajudando ele a participar desse momento. Isso vai ser muito melhor do que simplesmente adestrá-lo para ficar comportado, mas ele realmente sendo mais um adorador no meio do povo de Deus. E a igreja também vai se adaptando. Quando os meus eram pequenos, eles iam direto para o departamento infantil, não ficava no templo. Então a gente atentou, né, o pastor atentou para isso, que era bom que eles ficassem um tempo para já ir vendo como é a dinâmica, né, no dia de Santa Ceia eles ficam, que eles mesmos vão se acostumando àquilo ali. Quando os meus saíram do departamento infantil, assim, eu notei, assim, principalmente minha filha, Marina, ela não conseguia se concentrar, porque ela estava acostumada àquela linguagem ali do departamento infantil. Agora não, ela tinha que ficar na linguagem adulta. Demorou um pouquinho, mas ela foi se adaptando. E hoje a gente já está fazendo isso desde pequenininho. Ele já fica uma parte no culto e outra parte no departamento infantil, né? E eles se sentirem parte do culto. A partir do momento que se chama lá na frente antes para orar com as crianças, né? Isso. E para que elas saiam, é o momento que elas fazem parte, né? Elas precisam entender que elas também são corpo. Pode prestar atenção que eles se comportam. Né? Eles não ficam, corre para lá, eles já estão acostumados àquele momento. Vai ficar ali em pé, vai orar. Isso. E assim, a reverência com que eles saem, né? Levar e quando chegam lá para uma palavra para eles, eu vejo que as tias, os tios, os coordenadores estão sempre lembrando a eles que eles ainda estão em culto ao Senhor, que a reverência deve ser a mesma que eles tinham lá em cima, enquanto eles estavam junto com toda a igreja. Essa lembrança também tem o seu efeito no coração deles, né? Eu lembro que quando uma vez as meninas estavam lá indo lá pra frente, aí eu fiquei olhando de longe, aí eu olhei que não estavam cantando. Aí eu esse negócio é o seguinte, tem como ver ali a letra de frente. Quero todo mundo cantando. Não é com a boca parada, não. Mas são as coisas que a gente vai observando, né? E vai chamando a atenção.
porque faz parte. Uhum. A nossa igreja, ela possui e apoia o Ministério Infantil. Uhum. Né? Estamos aqui como conselheiros do Ministério Infantil. E eu penso que, me corrija, pastor, por favor, se existe um Ministério Infantil, é porque a presença das crianças é importante. Mas precisamos reforçar que o Ministério Infantil não é uma creche para os pais assistirem ao culto. E ela não se propõe a ser um ministério fofinho, lindo, olha como é legal. Pastor, como conselheiro do Ministério Infantil, qual é a proposta desse ministério? Qual é o objetivo, a importância desse ministério na igreja? Acho que tem a ver com aquilo que Jesus falou, né? Das tais é o reino dos céus. A comunicação com as crianças é algo fundamental. Elas não vão só, como falamos antes, né, ser adestradas para vir aos domingos para a igreja, mas elas são um alvo também daquilo que a palavra de Deus fala. Então, o Ministério Infantil ele tem como alvo primordial fazer com que a criança compreenda e possa conscientemente, dentro daquela consciência limitada, mas com uma linguagem que ela possa entender, ela possa também conceber o seu próprio papel no reino de Deus, seja no meio da igreja, seja no mundo onde ela está inserida, né? Então, a criança, quando houver qualquer coisa que precisar de um testemunho de Cristo, onde ela está, ela vai ser esse testemunho. Por quê? Porque ela compreendeu exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina. Claro, isso pode ser ensinado em casa também. Na verdade, não pode. Deve ser ensinado em casa. E quando a gente pensa em culto, a gente pensa em um momento em que a gente está diante do Senhor e que o Senhor está se comunicando pela sua palavra com o seu povo. Agora, a linguagem, nem sempre a linguagem, por exemplo, de um pregador, ela é uma linguagem que é acessível a todos. Às vezes até tem pregador que fala palavras que eu fico, meu Deus, depois eu tenho que lembrar dessa palavra para poder procurar saber, porque às vezes essa palavra é fundamental para entender sobre o que ele está falando, né? Mas assim, o Ministério Infantil, ele está para comunicar de uma forma acessível as verdades da palavra de Deus e comunicar com fidelidade. Há igrejas em que não há um ministério infantil na hora da pregação, né? Tem a pregação dos adultos e a pregação ou a palavra para as crianças, né? Há igrejas que têm isso e isso não é um problema. O próprio pastor, às vezes, antes de fazer a sua própria pregação, ele chama as crianças à frente, senta com elas lá e explica de uma forma mais simples aquilo que ele vai pregar depois para os pais, enquanto as crianças estão do lado. Ótimo! Por quê? Porque está compreendido, pelo menos, de que a comunicação com a criança é diferente da comunicação com os adultos. Então, essa compreensão faz com que a gente leve as crianças em culto ainda ao Senhor, para que elas estejam aprendendo a palavra de Deus. Numa linguagem própria para elas. Na linguagem própria. Recentemente, tem a divisão das salinhas, né? Então, recentemente, uma das professoras da salinha, de Bela, uma amiga muito querida, mandou uma mensagem no grupo dos pais, reforçando que as crianças não estavam levando a Bíblia. Sim. E ela pediu que os pais conversassem com os filhos, além de sobre o comportamento dos filhos, né, de conversar e a gente sabe que não é a realidade de todas as salinhas. Uma salinha ou outra acontece isso. E também reforçando a importância de que as crianças levassem a Bíblia, até porque estava acontecendo de ter mais brinquedo do que Bíblia. Não esquecia o brinquedo. A Bíblia até esquecia, mas o brinquedo não esquecia. E diante disso, e também até do que o pastor já falou, as crianças estão conscientes de que na salinha do departamento infantil, elas ainda estão em culto, sentam ali para serem instruídas. Né? Está sendo passado isso para elas, principalmente de casa. Né? Porque
se a criança traz algo, se está fazendo, é porque houve uma permissão de que se levasse, mas até uma orientação. Então, será que essas crianças estão realmente instruídas de que elas ali ainda estão em culto? Que a Bíblia é a principal... se é para levar alguma coisa para a igreja, é a Bíblia. Uhum. E aí, a gente tem Paulinha e Luzande aqui como duas professoras, né, do departamento infantil. Eu já ensinei muito tempo departamento infantil, faz um tempinho que eu saí, mas as duas estão. Como tem sido a realidade na salinha de vocês, assim? Como é que tem sido? Pode começar. Eu acho que na nossa sala tem sido bem tranquilo, né? A nossa turminha só de meninas, 6 anos, a gente não teve esse tipo de problema, né? Mas a gente consegue sim perceber quando a criança tem uma instrução em casa, entendeu? Quando tem um apoio, quando os pais realmente estão estudando a Bíblia com elas, entendeu? Não sei se... Exatamente. Assim, eu estou já há alguns anos e assim, eu fico encantada quando eu vejo que eu estou só complementando, né? Porque para mim ali é um complemento. Vai aprende em casa. Tia, eu já sei. Tia, isso eu já escutei. Elas sabem, você percebe. Posso dizer que mais de 90%, né? Algumas não, né? Eu sei que hoje, os meus eram assim também, muita atividade na escola, muita atividade extracurricular, já chegou para mim dizer, tia, eu não tenho tempo de decorar o versículo, porque eu tenho isso e aquilo. Então, cabe aos pais. Você vai fazer sua tarefa da escola, mas também tem a hora de ler a Bíblia, decorar o versículo. Não é decorar por decorar, nem por competição. Você tem que decorar para você aprender e você ter aquilo na sua mente. Né? E a hora de aprender é essa, porque a mente está ali, né? Exatamente. E assim, não ser uma obrigação. Aí eu comentando isso com a minha filha, eu disse, mas amanhã, na minha época, a gente decorava, não era porque tinha competição, não, porque a gente decorava mesmo. E olha que eu não me lembro de eu ficar o versículo e eles decoravam, né? Assim, eles eram estimulados a isso na igreja. Então terminando, a igreja é um complemento, né? A gente está ali, vai ensinar na linguagem delas, elas mais acessível, elas vão entender, mas começa em casa. A gente não subestima a inteligência da criança, mas também a gente hoje tem a consciência de que existem várias, assim, em cada etapa da vida da criança existe uma forma mais efetiva de aprender, né? Então os pais atentos a isso já começam a estimular em casa, né? A criança precisa ter tempo devocional diário e os pais são fundamentais para isso. É triste porque muitos pais conseguem conviver bem com a falta de vida devocional de seus filhos. Talvez não com a falta de ir para a escola, né? para o dia a dia. Mas no dia a dia a gente precisa entender que há um lugar, ou deve haver esse lugar, onde a criança, junto com a família, com os pais, oram, leem a palavra, buscam a Deus. Eu lembro que Sofia um dia desse fez assim, já adiantei a devocional de amanhã. Eu disse, Sofia, mas não, a ideia não é essa. Você faz a de hoje e depois, amanhã, você faz a de amanhã. Senhor, o tempo que o Senhor tinha comigo, eu antecipei, a gente já fez. Cada dia. Vou fazer um intensivão aqui, só semana que vem, Senhor. A gente já se reuniu. Maratonar, né? Você já entender que aquele momento é para estar com Deus todos os dias, né? Mas ela super animada, já adiantei. Um parênteses, não foi uma criança, foi um adulto. Eu costumava, quando eu trabalhava, eu dava o pão diário para todos os meus amigos. Aí tinha um que ele gostava muito de comer, né? Ele era comilão. Aí eu dei o pão diário para ele, aí no outro ele fez, já li tudinho. Uma vez é para um por dia, você lê um por dia. Isso sobre a questão da postura em sala, né? Eu ia comentar que o dia desse eu recebi uma foto da salinha numa atividade, e quando eu olhei para a foto, Bela, chegou uma foto da salinha, vamos olhar junto, ela olhando. Sofia, eu quero ver também. Eu disse, Bela, me diz uma coisa, tu tá no sofá de casa? Com os braços para trás.
Aí, tu não tá no sofá de casa. Eu não quero receber outra foto de você sentada assim, não, viu? Você é uma espiritual, né? Veio toda animada a ver a foto, mas tinha um carão. Mas é porque, assim, é uma tentativa. Não estou dizendo que é perfeito e que né, a gente sempre acerta, mas a gente nota uma coisa aqui, nota uma ali, e eu até comento com minhas amigas, eu até gosto de saber o que está fazendo de errado, porque eu sou a mais interessada em corrigir. Que, né, se eu pudesse saber, a gente não consegue saber tudo o que acontece, né, dos filhos. Chega uma idade que vai para a escola, a gente não sabe. De 7 horas a 11h40, o que eu consigo às vezes extrair foi bom. Não, foi... Um dia a Sofia chegou, quando era pequenininha, eu escrevi o nome. Eu disse, a manhã toda só teve o nome. Então, assim, a gente perde e não consegue saber tudo. Então, se a gente consegue uma coisa ou outra que a gente vá corrigindo e lapidando, Beth, já ajuda. Tem um livro de uma mulher de Deus chamada Elyse Fitzpatrick, que o título dele é Pais Fracos, Deus Forte. Eu não li esse livro ainda. Não li. Mas só esse título já encheu meu coração de paz. Eu tenho uma parte a fazer. Eu preciso me esmerar em pastorear o coração dos meus filhos. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou uma ovelha do Senhor também. Eu sou um servo do Senhor e preciso conduzir a minha família diante do Senhor. Todos os pais precisam, mas todos os pais são fracos. Isso. Que tem um Deus forte que supre a gente nas nossas fraquezas, né? Então a gente precisa estar aos pés do Senhor. A gente precisa orar muito, buscar muito o Senhor para Ele derramar graça sobre a nossa vida, porque nós somos muito limitados e Ele é o Deus de toda a providência. Né? Pedir sabedoria mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como agir diante de situações que surgem, né? Os momentos apropriados para se falar um determinado assunto. E às vezes surge e a gente fica, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? E é isso, né? Nós somos fracos e só diante de Deus mesmo pedindo essa e eu sabedoria. Acho também, nesse ponto, como é bom fazer parte do corpo de Cristo, né? Por diversas vezes já tive situações em relação aos meninos, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer? E tem uma amiga daqui da igreja que já passou por isso, ou também está vivendo a mesma situação, e a gente poder compartilhar e crescer junto. Exato. Né? É muito bom. Gálatas 6:2, que fala assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então a gente acaba vendo alguém que está passando por alguma coisa que a gente já passou e a gente pode ser instrumento de Deus para ajudar nessa carga, né? Isso. Indo aí caminhando para o final, o Ministério Infantil, ele sempre lança ao longo do ano diversas programações, né? Dentre essas programações tem o acampamento, a Noite do Pijama, o Avanço Missionário Infantil, que foi até recentemente, a Feira de Missões, a Escola Bíblica de Férias, às vezes uma oficina de férias, e entre tantos outros. Pastor, por que essas programações também são importantes? Porque elas promovem edificação, elas promovem uma imersão no reino de Deus. Quando a gente pensa nesse estudo sobre missões, não é? As crianças aprendem sobre países onde é mais difícil o evangelho chegar e acabam encenando isso de alguma forma, né? Uma feira de missões e etc., que é uma das atividades que a nossa igreja promove, que o Ministério Infantil. E também uma imersão nessa comunhão dos santos, né? É tão bom quando a gente está no segundo dia e às vezes a gente está chegando naquela igreja, e a gente começa a conhecer alguém. A gente acordou e viu uma pessoa horrível acordada assim, né? Com a cara de quê? A cara amassada. Né? E aí, essa pessoa ali se torna, de repente, a pessoa que, assim, você acaba se aproximando, né? Então, comunhão e também diversão.
diversão no meio do povo de Deus, assim, todas as crianças juntas, e aí elas começam a ter esse senso de identidade. Eu sou parte disso, não é? Dessa caminhada do Senhor Jesus Cristo nessa igreja, eu sou parte, não é? O acampamento, por exemplo, muitas vezes se pensa, não, tá indo para se divertir, vai ser um final de semana bom, mas antes de tudo, está sendo pensado na palavra, no tema que foi escolhido, a peça de teatro que vai ser apresentada, os pequenos grupos. Eu lembro, a gente teve reunião do acampamento recentemente, e uma coisa que Anne comentou foi, antes de tudo, todo mundo aqui da equipe é missionário. A gente vai para falar de Deus para as crianças. Vai ter diversão, vai ter peça, vão ter outras coisas, mas a gente vai para falar da palavra de Deus. É o principal objetivo. É muito legal, A gente pensa, noite do pijama. Não, gente, não é feita noite de pijama que se faz em casa muitas vezes. Ali tem um estudo preparado, tem uma equipe que estuda para fazer cada coisinha, para passar a palavra. Então, não é só, como você falou, diversão. Existe todo um propósito por trás. Aí, outro exemplo, a minha neta, com 1 ano e 10 meses, veio para a noite do pijama. Claro, ela não ficou só. Aí foi Sansão. Foi o resto da Sansão. E aí ela tem uma Bíblia que tem a figura de Sansão, ela mostrava Sansão. Então, ficou ali. Ela não entende ainda a mensagem, mas já vai. Eu fico imaginando ela na noite do pijama, como foi impactante, né? Mas é isso, assim, a palavra de Deus é o alvo principal, porque é ela que transforma a vida dos nossos filhos, né? Eu vejo essa questão do avanço missionário que teve e agora a Feira de Missões, né? Mas desde a Feira de Missões que teve ano passado, a gente ainda ficou orando um tempão pela Somália. Hoje. Passou a Feira de Missões e a gente continuava. Pelos países perseguidos. Isso, países perseguidos. Aí esse ano... lindo isso, muito legal. Glória a Deus. Aí esse ano a Sala de Sofia é Argentina e Uruguai. Aí ela foi procurar no mapa dos países perseguidos. Aí ela não tô achando assim, não, mas é porque eles são perseguidos. Porque ela ainda está no mapa dos países perseguidos. Ela tá riscando os países. Luzânia até deu na salinha um mapinha, ela fica riscando de 2 por semana. Ela olha. Mas veja como é uma atividade que traz à luz e feito, você contou de Lulu no avanço, né? Lulu, a gente leva os meninos. Quantos anos ela tem? Lulu fez 3 agora, mas eu acho que ainda tinha 2 quando ela foi. Tinha 2 nesse último, né? Mas a gente foi, eu acho que para uns 2 antes. Não, Paulinha na chuva, o braço solto. Mas nesse último ela conseguiu se expressar melhor em relação ao que tinha participado, né? E ela voltou animadíssima no ônibus, dizendo que ela era missionária. E todo mundo ficou chamando missionária. E aí foi uma oportunidade também da gente conversar com ela, né? E explicar, Lu, você sabe o que o missionário faz? Você sabe o que você fez lá em Upatininga, que a gente tinha ido? Você falou de Jesus para as pessoas. Eu acho isso excelente, das programações daqui do Ministério Infantil. Sempre tem uma oportunidade para a gente em casa trabalhar com as crianças também. E fortalece também a amizade deles com os outros que estão indo, né? E fazendo aquele trabalho juntos, né? E assim, a igreja, você vai ouvir a palavra de Deus, mas também tem a parte lúdica, né? Então não é coisa chata, eu vou ter que ir para ali. Não, é uma criança, né? Então ela tem que ter a programação. O adulto não vai ter essa programação. Mas para ela precisa, né? Isso. Como é importante, né? Fortalecer os laços, criar esses laços, né? Desde pequenininho, de amizade com os irmãos da igreja. Isso. Mas na frente, eu falo com meu esposo, eu oro muito para que o Senhor preserve essas amizades com os amigos da igreja, que realmente os melhores amigos deles sejam daqui, sabe? Compartilhem da mesma fé. Compartilhem da mesma fé, exatamente. Eu hoje, contando como experiência pessoal, o trazer para a igreja, o me esforçar para conseguir cumprir essa ordem que o Senhor deu e esse compromisso que eu assumi perante Deus, né? Tanto eu como o Bruno assumimos esse compromisso. E falhamos, mas como eu vejo a diferença em trazê-las, né, hoje, como ela se importa em conhecer a história, em saber,
em conhecer o que está acontecendo. Um dia desse ela chegou dizendo, eu falei de Jesus para minha amiga, eu estou contando para ela as histórias que eu ouço, eu já estou em José, então assim, olha, eu ensinei uma música, a alegria. Então quando entrou no carro comigo, um dia desse, ela coloca a alegria, e eu procurando no Spotify a alegria, porque ela sabe que eu ensinei, então, veja, entendeu a importância de que a gente precisa falar de Jesus. E isso é possível porque é esse trabalho, né, diário. Paulinha, tu sente já a diferença, mesmo eles pequenininhos hoje, nessa regularidade de trazer? Demais. É até engraçado, Lulu, ela adora varrer a casa. Eu acho ótimo, né? É ajudar. E aí, ela varrendo a casa e começou a cantar louvores, sabe? Aí Renata olhando, disse, amor, ela tá louvando. Eu disse, que massa, né? É um trabalho, a gente em casa também, ensinando a ela. Isso. E aqui, na igreja, onde ela ouve. E os meninos amam, sabe? Sara, a mesma coisa. Ela entrou no carro, música. E ela já canta. Ela já acompanha. E é lindo, né? É muito lindo. Eu tenho um vídeo das meninas pequenininhas. Quando eu vi, eu fui logo filmar. Elas estavam limpando a plantinha que estava cheia de coisa em casa, aí pegaram o algodãozinho limpando e começaram a cantar Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. E ficou num loop infinito, né? Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. E é isso, né? Às vezes diz, bota aquela música que escuta quando tá tocando. É o exemplo da gente. Como é lindo ouvir os nossos filhos cantando, não é? Assim, cantando ao Senhor, né? Cantando os hinos que a gente canta. É um presente do alto. Só para eu finalizar de exemplo, Sofia era pequena, a gente tinha ido para um hotel em Porto de Galinhas, aí o pessoal da recreação disse assim, escolha uma música, porque eles iam-se embora cantando alguma música, praticamente num trenzinho pelo hotel todo. Aí, pra Sofia, 3 palavrinhas. Foi tudo cantando. Que bênção. Eu achei engraçado, mas é isso, né? Essa constância, né? De cumprir, de assumir o compromisso e perseverar. Finalizando, eu queria deixar uma palavra, mas fiquem à vontade se quiserem acrescentar alguma coisa. Mas, assim, a palavra de Deus nos diz, na 3ª carta de João, capítulo 1, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E eu lembro de uma pregação do pastor Lutério recentemente, que, citando esse versículo, ele mencionou assim, que se pensássemos nele de forma contrária, ficaria, eu não tenho maior tristeza do que esta, em ver que os meus filhos não vivem na verdade. E que isso sirva para mim, primeiro, né, e que possamos rever nossas ações e trazer à memória que os nossos filhos são do Senhor. E que é uma responsabilidade nossa cumprir essa missão na aliança, trazendo nossos filhos regularmente à igreja, que é uma extensão, como a gente falou aqui, né, da educação cristã que começa em casa. Exato. Que é na casa do Senhor que os nossos filhos poderão adorar a Deus e aprender mais da palavra do Senhor, desenvolver os relacionamentos e efetivamente desenvolver o seu papel como o corpo de Cristo, que eles também são. Como o pastor falou tanto aqui, né? Se verem que fazem parte disso. Isso. Seja lá em cima, seja no departamento infantil, seja numa programação, eles fazem parte disso. Pastor, quer acrescentar mais alguma coisa? Só reforçar, pais, amem seus filhos, e não tem maior manifestação do amor aos filhos do que conduzir eles nessa luz, nessa verdade, que é a palavra de Deus. A igreja, a vinda para adorar a Deus no domingo, ela é só o resultado de uma caminhada constante, ao levantar, ao sentar, indo dormir, andando pela rua, com todas as coisas sendo chamadas, assim, todo o contexto da vida chamando para olhar para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Então, pais, ensinem seus filhos, amem a eles ao ponto de exigir deles e inculcar na cabeça deles esse amor maravilhoso que existe no Senhor e pelo Senhor. E vai ser uma caminhada maravilhosa, né? Deus vai ser glorificado
nos lares desses pais que amam mais ao Senhor do que ao mundo. Amém. Eu queria agradecer a presença do pastor de Lausanne, de Paulinho, no nosso podcast. Pensa, privilégio. Que o Senhor continue abençoando, né, o ministério infantil e também os outros 2 ministérios que o pastor está mais envolvido, que é de música, de grupo de casais e tantos outros. E que Deus continue abençoando também a vida de vocês e esse ministério também na salinha com as crianças. E é isso, estamos encerrando mais esse podcast e até a próxima.